agora da célula intercalada, tá? Então a gente está falando do túbulo contorcido, distal, porção final, e ducto coletor, porção cortical. Falamos da célula principal. A célula principal é aquela que sofre ação hormonal, é a principal. Então ela tem, né, toda a regulação hormonal. Agora a intercalada é mais basiquinha. Então é o seguinte, olha só. A gente vai ter nessas células os seguintes eventos acontecendo. Então a gente vai ter a presença da anidrase carbônica nessa célula, tá? Coisa que a gente não tem na célula principal, a gente vai ter na intercalada. A anidrase carbônica é aquela enzima, que a gente já falou várias vezes, que vai catalisar a reação entre gás carbônico e água, tá? Formando ácido carbônico, que dissocia em hidrogênio e bicarbonato. A gente sabe que a gente precisa separar os dois para a reação não voltar, né? Para a gente poder eliminar o excesso de ácido no organismo, ácido proveniente do ácido carbônico, que é derivado do gás carbônico. Então a gente vai ter o hidrogênio saindo, sendo secretado por essas células, sendo que, aqui a gente tem uma diferença importante, ó. A gente viu que essa secreção de hidrogênio, desde lá do proximal, ela acontece através do cotransporte antiporte com o sódio, né? Então o sódio ele entra na célula e o hidrogênio sai, como a gente viu que nem a portinha giratória de banco, como eu comentei com vocês. Como a gente está tendo essa secreção de hidrogênio acontecendo desde o proximal, chega nesse ponto aqui, a gente vai ter uma concentração de hidrogênio gigante no lumen tubular. É claro que a gente vai ter sistemas de tamponamento, a gente vai falar disso depois. O que acontece? Então eu já não tenho mais gradiente favorável para a saída desse hidrogênio, nem através de cotransporte, porque mesmo o cotransporte sendo movimentado por uma molécula que tem gradiente favorável, eu preciso ter o gradiente para outra que vai junto, de alguma forma. Minimamente tem que ter um gradiente. Aqui eu já não tenho mais, eu tenho uma inversão. Eu já tenho uma concentração muito maior no lumen tubular, 1000 vezes mais, do que o que sai da célula. Então o hidrogênio não vai sair de boa, ele vai ter que ser expulso, na marra. O que significa isso, gente? Transporte ativo. Tá? Então eu vou ter bombas de próton que vão bombear, gastando ATP, esse hidrogênio para o lumen tubular. Tá bom? Essa vai ser uma forma. A outra forma também, que também é transporte ativo, vai ser uma bomba, né, ATPase, ou seja, transporte ativo, que vai jogar o hidrogênio fora e vai puxar o potássio para dentro da célula. Então eu tenho essa trocazinha acontecendo, tipo a bomba sódio-potássio, um entra e um sai. Então eu tenho o hidrogênio saindo contra o gradiente e o potássio entrando na célula também contra o gradiente, tá bom? Então isso também vai acontecer. Além disso, então por isso que eu tenho aquela questão, lembra que eu comentei com vocês? Se eu tenho um excesso de potássio aqui no lumen tubular, eu vou ter isso acontecendo mais intensamente, ou seja, eu vou ter maior secreção de hidrogênio. Isso diminui o ácido no corpo, podendo produzir a chamada alcalose metabólica, tá? O hidrogênio também vai ter canais que permitem o seu acesso à célula. Tá? A gente, lembrando, nessa célula a gente vai ter também as bombas sódio e potássio. Eu acabei não botando aqui para não ficar muito repetitivo e muito poluído aqui a figura. Mas a gente vai ter aquelas bombas acontecendo aqui também. E aí o potássio ele também entra na célula livremente por canais, tá? Se ele tiver gradiente favorável para isso. Então ele vai entrar através de bombeamento ativo e também através de canais. O interessante é o seguinte, a gente tem aquela célula principal que secreta potássio, né? Porque por conta da ação da aldosterona que potencializa isso mais. E essa célula intercalada, ela consegue reabsorver potássio. Então é interessante que essas duas células juntas, elas são responsáveis em manter as concentrações de potássio no organismo, tá? Elas são muito importantes nesse ponto, né? Quando existe um excesso de secreção, feita pela principal, por exemplo, no hiperaldosteronismo que a gente falou, a gente vai ter intercalada segurando parte desse potássio e evitando grandes perdas, tá? Bom, o bicarbonato, né, lembrando, separação dos irmãos, né, no berçário, ao nascer, o hidrogênio vai para um lado, bicarbonato vai para o outro. O bicarbonato sai através de um cotransporte antiporte com o cloreto. Isso acontece para a gente não ter perda aqui, alteração de elétrica na célula, de potencial elétrico, né? Sai um negativo, entra um negativo, e aí a coisa fica equilibrada, tá? Da mesma forma que acontece aqui, né? Sai um positivo, entra um positivo. Bom, então entra o cloreto e a gente tem aqui canais que permitem a saída depois desse cloreto, tá bom, gente? Que vai sair aí. Bom, então intercalada mais simples, né? Então agora vamos resumir a história no nosso quadrinho? Então, olha lá.
Então, TCD final, ou seja, túbulo contorcido distal final, e DC cortical, ducto coletor cortical. O que vai estar acontecendo? A gente vai ter na célula principal, então vamos separar pela célula, são dois tipos celulares. Reabsorção de sódio, essa reabsorção ela é potencializada pela aldosterona. E reabsorção de água via transcelular, dependente de ADH. Tá? Dois hormônios, então regulação hormonal na célula principal, vocês não vão esquecer isso, a principal é que tem ação de hormônio, é a principal, né? O potássio, secreta potássio, essa secreção de potássio, ela é potencializada pela aldosterona, tá bom? Então a aldosterona trabalha com os eletrólitos, por isso que a gente chama de mineralocorticoide, de minerais. E a água, a gente vai ter a ação do hormônio antidiurético, tá? Que ajuda a retenção de água. Um segura eletrólito, segura soluto, e o outro segura solvente. Esses dois hormônios juntos, eles vão ser muito, muito importantes para a questão da regulação da osmolaridade no nosso corpo, por conta desse efeito que eles produzem no rim, tá? A gente vai ter uma aula só de regulação de osmolaridade, a gente vai ver. A gente vai ver regulação de um monte de coisa que o rim desempenha. Uma delas é a osmolaridade, a outra a gente já viu, o pH, tenho falado isso e vamos falar mais, né, através da secreção do hidrogênio e retenção do bicarbonato. Beleza. A célula intercalada é intercalada, gente. Pensa, intercalada é aquela que não tem ação de hormônio, não tem receptores hormonais, então a principal é que tem, né? Então lembre-se disso para não confundir as duas. A gente vai ter a secreção, a reabsorção do potássio, então olha só, a principal secreta, a intercalada segura, tá? Retém o potássio. E a secreção de bicarbonato. Além disso, a gente tem a secreção de hidrogênio, lembrando que a secreção aí é uma secreção ativa, diferente do que a gente viu anteriormente. Depende de ATP para acontecer, tá? Para manter esse processo de eliminação de ácidos do organismo. E lembrando que isso aqui um depende do outro, né? Quando secreta hidrogênio, segura bicarbonato, porque eles nascem juntos lá, né? E são separados, vai cada um para um lado. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui, nesse videozinho de intercalada, viu? Intercalada, ó, moleza, né? E a gente fala mais agora na próxima aula, no próximo vídeo a gente vai falar do último segmento do néfron. Finalmente chegamos no final, que é a porção medular do ducto coletor, tá bom? Então a gente se vê.